quero ser como criança em tuas mãos. Eu quero ser como uma costa, anseio por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. 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 Eu quero ser como um vaso em tuas mãos. Eu quero ser como um jardim regado por ti. Eu quero ser dependente, dependente do teu favor. Totalmente teu, Jesus. 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 Eu sou. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou do meu amado e ele é meu. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Totalmente teu, Jesus. Eu sou, eu sou, eu sou. Totalmente teu, Jesus. 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 Totalmente teu, Jesus.
eu, me resgatou na cruz com o seu amor, e hoje filho eu sou. Não há mais condenação. Graça e paz, queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Um bom domingo a todos nós e para os que são pais, feliz Dia dos Pais. E que Deus nos abençoe, nos conceda graça para vivermos mais um dia e servi-lo com fidelidade. Hoje nós estamos começando um novo material, que nós chamamos aqui no nosso currículo de discipulado, uma revistinha chamada Leite e Mel. Esse material, na verdade, eles são aulas de aconselhamento. São 10 palestras, 10 conversas que um discipulador deve ter com um novo convertido. E a sugestão mais produtiva seria que, à medida que uma pessoa tome a decisão de aceitar a Cristo, e ele faça essa decisão, seja num culto, seja num culto no templo, né? Esses dias não está acontecendo, mas quando estávamos ou estaremos, ou seja, no encontro pessoal, num grupo familiar. Mas assim que a pessoa tomar a decisão, no máximo até 48 horas após essa decisão, essa pessoa seja visitada por um cristão mais maduro, que se proponha, né, a cuidar dele e começar a trabalhar o discipulado. Então, a melhor forma de começar seria por essas 10 palestras, 10 aulas de aconselhamento, né? Inclusive, nós usamos nessa revistinha, apenas um diagrama, né? Cada lição é apenas um diagrama daquilo que ele vai ouvir. Não é para ser um estudo bíblico, da pessoa sentar e passar a Bíblia para ele. Aqui é uma palestra, uma conversa até informal. O discipulador vai usar esse gráfico apenas como roteiro para a conversa não desvirtuar e ela sair devidamente. Então, trabalhando com essa ideia, que o ideal é fazer isso com um novo convertido nas primeiras 48 horas, né? Ele aceitou Jesus, digamos, domingo à noite, então, no máximo, até terça-feira à noite, alguém já tem que chegar nele, porque esse é o período de tempo mais crucial para ele se firmar na fé. Se nessas 48 horas ninguém visitá-lo, não der assistência, e por alguma razão ele desistir, ou sofrer pressão da família, ou externa, de quem quer que seja, está em tempo dele largar sem que isso faça qualquer diferença nos seus relacionamentos. Então, a gente não pode perder essa semente que foi semeada
e caiu em boa terra. Né? Então, por isso, nós temos um roteiro básico dessa lição. Por exemplo, o objetivo da primeira lição aqui do Leite e Mel é tratar da certeza de salvação. Toda pessoa, quando aceita Cristo, que nasce de novo, ele precisa ter convicção da sua salvação. Então, essa palestra, essa primeira conversa, vem exatamente para trabalhar em cima disso. O que o discipulador aqui vai fazer é verificar a autenticidade da entrega da vida a Cristo por esse discípulo. Né? Digamos, por exemplo, eu já vi casos. Domingo à noite faz um culto evangelístico maravilhoso, o pastor faz a mensagem, faz o apelo, várias pessoas vão à frente. E aí, quando vai fazer a visita, na segunda ou na terça-feira, com essa pessoa que decidiu, e vai ter uma conversa com ele, descobre que ele foi lá na frente só porque ele queria oração. Ele não foi lá atendendo ao apelo de quem queria entregar a vida a Cristo, receber a Cristo como o Senhor. Não, chamou, quem quiser vir aqui, nós vamos orar. Então, eu gosto de oração, então eu fui lá para receber a oração. Então, cancela tudo, para as máquinas. Esse discipulado não vai começar hoje, porque esse material só pode ser usado com alguém que tomou a decisão de entregar a sua vida a Cristo. Se isso não aconteceu, nós vamos voltar, digamos, para a plancheta. Vamos evangelizar essa pessoa. Então, ao invés de começar um discipulado, vamos começar um evangelismo, né, usando um outro material apropriado até essa pessoa tomar uma decisão. Então, a primeira coisa que faz é verificar a autenticidade da entrega que ele fez. Né? Confirmou isso? Então, examinar as promessas bíblicas básicas, né, para que uma pessoa obtenha a certeza da salvação. Também, um terceiro objetivo da lição é começar a cultivar um relacionamento de amizade com o novo irmão em Cristo. Uma coisa básica das igrejas evangélicas é o valor que damos aos relacionamentos interpessoais. Então, essa pessoa agora tem que fazer parte do ciclo de nossos amigos e um discipulador vai aproximar isso mais ainda. E um quarto objetivo da lição é resolver quaisquer problemas ou dúvidas que haja na mente dessa pessoa. Talvez foi a primeira vez que ele foi a uma igreja ou participou de um culto evangélico. E ele gostou de tudo aquilo e foi lá na frente, fez a oração que alguém mandou ele repetir, mas ele não entendeu, ou não entende, ou ele quer saber algumas coisas, e a hora de começar a resolver isso é agora. Então, no caso, se confirmou, né, que a pessoa, ou essa pessoa já estava sendo evangelizada, já estava sendo feito algum material, e ela, então, confirmou essa decisão, então, a primeira coisa que nós fazemos antes da palestra propriamente dita sobre a certeza de salvação é fazer uma confirmação, confirmar a entrega a Cristo, né, feito por esse novo convertido, por esse novo discípulo. E para fazer essa confirmação, nós podemos dirigir algumas perguntas a ele. Por exemplo, primeiro, você crê que Jesus Cristo, né, morreu na cruz por causa dos seus pecados e que ele ressuscitou dentre os mortos? Você crê nisso? Essa resposta dele não vai ser uma resposta teológica de um crente maduro, mas eu acredito sim, eu creio. E é isso que a gente espera. Uma segunda pergunta. Você se arrependeu sinceramente, né, e pediu a Jesus para entrar na sua vida? Se arrependeu dos seus pecados e sinceramente pediu a Jesus para entrar na sua vida? A resposta que a gente espera é que sim, aquilo que foi pregado lá, eu entendi, eu me arrependi, sim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu convidei. Se você convidou Jesus para entrar na sua vida, onde é que ele está agora? É claro que essa pergunta aqui parece ser maldosa, capciosa, mas não é. Na verdade, você está fazendo uma verificação
do conhecimento que ele adquiriu e da importância que isso tem para o relacionamento com Cristo e com a igreja, né? Então, se você convidou Jesus para entrar no seu coração, onde ele está agora? Né? A resposta nós já sabemos, mas ele vai dar isso ainda que seja nas suas palavras, mas é que Jesus está no meu coração. E por que que ele está lá? Né? Ele está lá porque eu convidei. Foi dito lá na igreja, no culto, que se eu abrisse o meu coração e convidasse Jesus para entrar, ele entraria. Então, eu convidei e ele entrou, né? Apocalipse 3:20 fala, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, né, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, mesmo que ele não tenha essas palavras, os versos para responder, mas essa noção já é importante, né? E, se for preciso, devido ao pouco conhecimento que ele tem pessoa que quando aceita Jesus, ele já é velho de igreja, já passou por quase tudo em termos de igreja, ele tem conhecimento bíblico, né? Às vezes cresceu dentro da igreja, ou já frequenta a igreja há muitos anos, né? E outros não, estão realmente iniciando. Então, se essa pessoa, você percebeu que ela é bastante crua em termos de conhecimento e noção do evangelho, coisa e tal, então seria interessante você passar com ele, agora mesmo, nessa conversa, um plano de salvação, ou um bom folheto evangelístico. Se você tem, por exemplo, as 4 leis espirituais, aqui nós temos esse que nós chamamos de Levante-se e Vença. Ele não só evangeliza, como ajuda a confirmar a experiência de receber a Cristo, o que isso significa. Então, dá uma passada num folheto desse, né, e isso vai ajudar bastante, né, ele a se firmar, e é isso que nós queremos, né. E também você pode pedir para a pessoa contar o que foi que te levou a aceitar Jesus. Foi a primeira vez que você foi na igreja, e o que te levou a fazer isso? Ou você já frequenta a igreja há tanto tempo, já está indo conosco há um bom tempo, o que aconteceu que você resolveu fazer isso agora? Né? Claro que você faz essas perguntas com um devido respeito, com uma conversa amistosa, não como se ele tivesse uma delegacia respondendo um inquérito, mas é uma confirmação para ver a profundidade da experiência dele, e a partir dessa entrevista você então vai medir, né, os seus próximos passos. Muito bem. Então, essa lição aqui, nós vamos falar sobre a certeza da salvação. E é importante começar, né, a reunir com esse novo convertido o mais cedo possível. Uma sugestão, em termos de cientificamente boa, é 48 horas após a decisão, nunca mais que isso, né? A igreja tem que se mobilizar. Evangelizar é um trabalho dispendioso, difícil. Levar uma pessoa a tomar uma decisão ao lado de Cristo é uma operação de batalha espiritual que envolve muita responsabilidade, muita oração. Quando a pessoa faz isso, se a gente não cuidar, então tudo que foi feito até agora não faz muito sentido. Então, uma igreja que valoriza discipulado, que valoriza trabalhar com os seus membros e equipá-los, né, isso começa com a conversão, né? Na hora que a pessoa aceita Jesus, né, até lá ele é um visitante, ele é um amigo. A hora que ele aceita Jesus, aí nós já começamos um trabalho intensivo de discipulado, né? Então, essa pessoa precisará conhecer algumas verdades importantes da palavra de Deus, e assim ele vai continuar crescendo na sua consagração pessoal a Jesus Cristo. As principais verdades que um novo convertido precisa saber por exemplo, sobre vida eterna, né? Promessa de se tornar filho de Deus, necessidade de conviver com a questão do perdão dos pecados, necessidade de crer em fatos e não em sentimentos. As emoções são muito voláteis, né?
também sobre o testemunho do Espírito Santo no coração, a maneira de Deus guiar e orientar a pessoa, e aprender a viver com muita convicção essa vida nova, transformada em Cristo Jesus, né, através do Evangelho, né? Então, nós vamos explicar nessa primeira lição cada um desses pontos, com detalhes, com um versículo, no máximo 2 para cada um desses tópicos. A ideia aqui não é encher a cabeça dele de versículo, e não é fazer ele memorizar tudo e saber tudo, mas é ir colocando verdades, semeando isso na cabeça dele. Então, o diagrama que a gente usa na lição, a gente dá essa palestra para a pessoa baseado só naquele diagrama, e caso precise, a gente estuda esse texto antes de ir, né, para esse encontro. Muito bem. Então, começando a palestra, vamos supor que nós já fizemos essa avaliação, a pessoa realmente aceitou Jesus, passamos um folheto aqui para explicar realmente o que significa aceitar Jesus. Foi isso que você fez? Foi. Tá tudo bem? Tá. Então vamos lá. Agora que você aceitou Jesus, né, aí no diagrama tem uma cruz, essa cruz aí significa esse fato. Agora que você aceitou Jesus, que Ele entrou na sua vida como seu Senhor e Salvador, tem 3 coisas que Deus te promete. São promessas de Deus para a sua vida. E são 3 verdades muito importantes. A primeira delas é que Deus te prometeu e te dá vida eterna, né? Deus te prometeu vida eterna. Essa é a primeira verdade a ser mostrada, né, que é a certeza de que nós temos vida eterna com o Senhor Jesus. Trata-se de uma maravilhosa promessa de Deus para toda pessoa, todos que creem no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que incentivar o novo convertido a pensar nas promessas de Deus que estão escritas na Bíblia, né? E nada melhor do que começar por aí. Então, isso significa vida eterna, não somente uma vida sem fim, que não vai acabar nunca mais, mas também uma verdadeira vida de comunhão, né, de intimidade, de proximidade com Ele, plena de realização pessoal e felicidade eterna. Esse é o futuro que aguarda a todos que atendem a mensagem do Evangelho. Alguns versículos que podem ajudar essa pessoa a afirmar essa promessa no seu coração, né? 1 de João, capítulo 5, versos 11 a 13, né? Lá João escreveu: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Então, ajudar a ler esse texto para a pessoa, se ele tem uma Bíblia, abra a Bíblia dele, deixa ele ler, repita com ele a leitura. Se ele não tem uma Bíblia, você leva a sua, abra, deixa ele ver que está ali na Bíblia, né? Que está escrito ali que há um testemunho, né, que Deus nos deu a vida eterna e que essa vida está em Jesus. E quem tem Jesus tem a vida eterna. E João falou: eu escrevi essa carta, eu escrevi esse livro para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. Outro versículo que ajuda muito é João 3,16, o famoso João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você crê? Você creu? Sim, então, está aí, ó. Deus prometeu que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Você creu, você tem, a promessa é sua, está disponível para você. Outro texto, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A pessoa não querer se arrepender de seus pecados, né, ele permanece
numa situação de rebeldia contra Deus, contra o amor de Deus, contra o sacrifício de Jesus, né? Mas quem crê no Filho tem a vida eterna. Então, das 3 grandes promessas de Deus para você, nós estamos mostrando aqui textos que mostram que Deus te prometeu a vida eterna e Ele garante. Então, essa promessa é sua. A segunda verdade importante, que é uma promessa de Deus para você, é o perdão dos pecados. Uma das coisas que mais preocupa o pecador, ou qualquer pessoa, é os seus pecados. Porque todo mundo sabe que, se não houver uma solução, isso vai nos levar para o beleléu. Nós vamos para o inferno, nós vamos nos perder por causa dos nossos pecados. Agora que eu aceitei Jesus, o que Deus diz sobre isso? O que acontece com o pecado que eu cometi, que você cometeu, que todos nós cometemos? Então, há promessas de Deus, né? Uma outra grande verdade que precisamos comunicar ao novo convertido, e o mais cedo possível, é a promessa do perdão de pecados que a pessoa alcança em Cristo Jesus. Isso retira do pecador aquele fardo de culpa e desespero, né? É verdadeiramente maravilhoso pensar que Deus nos ama tanto que nos oferece o perdão, né, e a anistia dos nossos pecados cometidos. O novo convertido precisa aprender a apreciar, né, esse fato. Puxa vida, eu fiz tanta besteira na minha vida toda e agora eu entendi que Jesus morreu para me salvar, e Ele não só me salva, como me perdoa e me isenta de culpa, né, e da condenação de todos os meus pecados. Isso é muito apreciável na experiência cristã. Provavelmente levará algum tempo, talvez semanas, para que essa verdade acerca do perdão lhe passe da mente para o coração, né? Mas devemos nos esforçar no discipulado, no acompanhamento, para que isso aconteça, né? Hoje nós falamos para ele nunca soube disso, né? Mas hoje ele ficou sabendo que ele ganhou a vida eterna, e Deus também perdoou todos os seus pecados cometidos até aquele momento que ele aceitou a Cristo. Isso agora vai entrar na cabeça dele, nós precisamos fazer que isso desça da cabeça para o coração, que se torne uma verdade de coração, né, enraizado na pessoa. Os versos que nós podemos usar aqui, bem apropriados, por exemplo, 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, e nós confessamos, né, normalmente quando uma pessoa aceita Cristo na oração, nós já levamos a esse direcionamento. Oramos para ela confessando os pecados, admitindo as suas responsabilidades, aceitando o sacrifício de Cristo pela fé e recebendo também o perdão dos pecados. E agora nós estamos dando um versículo para ele agregar a isso. 1 de João 1,9. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Outro texto que podemos usar aqui é aquele que Jesus usou na ceia, né? Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Jesus morreu e o seu sangue foi derramado para remir. Remir é o mesmo que comprar, nos comprar, né? Estarmos vendidos ao pecado, vendidos à escravidão do pecado. E o sangue de Jesus nos compra, nos liberta, o preço é pago para nos tornarmos livres. E ao celebrar a ceia, Jesus falou isso, ó, esse cálice é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança, um novo pacto, um novo acordo entre Deus, né, e os homens, e esse sangue é o sangue da remissão dos pecados. Então, Jesus nos remiu, nos comprou para Deus. Então, os meus pecados foram pagos. Essa conta eu não devo mais, e o novo convertido precisa saber disso e se apropriar dessa verdade. Outro texto que podemos usar aqui é Colossenses 2, 13. E a vós outros que estáveis mortos
pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Olha aí, ele nos deu vida e nos perdoou todos os nossos delitos. Delitos é o mesmo que pecados, transgressões, desobediência. Então, todos os pecados que eu cometi, desde quando eu fiz o primeiro, até o último, antes de eu aceitar a Cristo lá naquele culto, todos esses pecados, todo o meu passado é coberto pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Todos os meus pecados são perdoados. Saber essa notícia quentinha, no primeiro dia após aceitar a Jesus e ser confirmado numa visita de um cristão amadurecido, e explicar isso para ele, e falar que ele deve se alegrar nisso, e desfrutar dessa promessa, é maravilhoso. Então, relembrando, as 3 promessas que Deus fez, já vimos que a primeira é a vida eterna, a segunda, o perdão dos pecados. A terceira é filiação com Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Há um folclore, uma tradição, que todos são filhos de Deus. No sentido de criaturas, tudo foi criado por Deus. Então, nesse sentido é verdade, todos são filhos de Deus, né? Assim como falamos que uma obra de arte, um feito de uma pessoa, aquilo é criatura dele, é filho dele, né? Ele é o pai daquela criação. Então, nesse sentido, todos são filhos de Deus. Mas o sentido que usamos aqui, que a Bíblia utiliza, é o sentido de filiação, de família mesmo, né? Então, quando a pessoa aceita Jesus, ele ganha a vida eterna, ele recebe o perdão dos pecados, e ele é adotado legitimamente, legalmente, num processo legal por Deus, e ele se torna filho de Deus, e estamos, então, comunicando isso a essa pessoa. A terceira verdade que examinamos com o novo convertido é a promessa de que, a partir daquele momento que nós aceitamos a Cristo, nós fazemos parte da família de Deus, né? Num sentido muito real, nós nos tornamos filhos, portanto, herdeiros de Deus e co-herdeiros, ou herdeiros juntos com Cristo, de todas as promessas de Deus. A salvação marca para nós o início de um relacionamento com Deus, de filho para pai, né? Então, agora, nós temos certeza da nossa experiência, né? Estamos num relacionamento de um outro grau de intimidade. É importante que o novo convertido compreenda que isso é um privilégio e um meio de termos a certeza de salvação, né? Por que Deus me deu a vida eterna? Por que Deus perdoou os meus pecados? Essa sequência de bênçãos é resultado de, no mesmo ato, eu me tornei filho de Deus. Eu fui adotado na família. E se eu sou agora da família, então essas outras coisas são absolutamente naturais, né, na experiência da pessoa. Muito bem, textos que nós podemos usar aqui que confirmam essa promessa. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, todos que creem no nome de Jesus como Senhor e Salvador, né, eles recebem o poder, o direito de se tornarem filhos de Deus. É nesse exato momento da confissão de fé que a pessoa se torna, né, filho de Deus. Outro texto que podemos usar aqui é Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que eu exerci a minha fé na promessa de Deus me salvar, eu também alcancei a promessa de me tornar filho de Deus. Porque todos vós sois filhos de Deus mediante, né, ou através da fé em Cristo Jesus. Gálatas 3:26. Um outro texto que nós usamos e que é bem gostoso de confirmar
é Romanos 8, 14 e 17. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Né? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isso está em Romanos capítulo 8, versos 14 e 17. O 15 e 16 também segue no mesmo assunto, mas eu estou usando aqui apenas os textos que, no momento, são mais interessantes. Né? Então, há provas bíblicas, há verdades bíblicas que confirmam que, quando eu aceitei a Cristo, eu ganhei a vida eterna, eu ganhei o perdão dos meus pecados e eu me tornei filho de Deus. Né? São 3 promessas maravilhosas que o novo convertido precisa saber. Além dessas 3 promessas, há também 3 coisas que esse novo convertido precisa saber, assim, bem claro. Tem que estar bem tranquilo na mente dele. É uma coisa que você não pode ter dúvida, porque é muito simples, então você precisa ter bastante convicção e estar na palavra de Deus, nas promessas de Deus, e você vai ter que lidar bem com isso daqui para frente. Então, 3 promessas que Deus te deu: vida eterna, perdão de pecados e filiação. E agora 3 coisas que você precisa saber bem claramente na sua mente. A primeira delas é sobre fatos e não sentimentos. Fatos e não sentimentos. Né? Aqui nós devemos salientar a importância em crer em Deus e nos firmarmos na sua palavra. Crer, né, acreditar em Deus e nos fatos que a palavra de Deus diz, e não basear naquilo que a gente sente, naquilo que as nossas emoções apontam. O novo convertido precisa aprender a ter fé nas promessas de Deus, que estão na palavra de Deus, e não em seus sentimentos. Né? Você está sentindo, você está arrepiando, você está, entendeu? Você está vendo como está uma energia gostosa, positiva? Isso amanhã passa, ou isso a qualquer hora passa. A fé da pessoa precisa estar firmada nas promessas de Deus, em fatos e não em sentimentos. Os sentimentos, muitas vezes, ajudam a substanciar as verdades da palavra de Deus. Nós temos emoções, nós fomos criados com ela, é um presente de Deus para a nossa vida, e nós precisamos desfrutar das coisas boas que as nossas emoções nos dão, e aprender a lidar com as emoções ruins, ou tristes, ou as difíceis, né? O lado emocional que traz sofrimento, ou que foi induzido a sofrer, ou coisa e tal. Nós temos que lidar com isso, mas também temos que lidar com as alegrias, com a euforia, né? Mas as nossas emoções apenas nos ajudam nisso. O problema dos sentimentos é que, em muitos casos, eles são controlados pelas circunstâncias, né? A coisa mudou, já era. Né? Aquela alegria já se foi, né? Aquela satisfação já acabou, aquela convicção já foi, porque estava baseada em circunstâncias, e as circunstâncias mudam. A nossa fé deve firmar-se na rocha sólida da palavra de Deus, e não na areia movediça dos sentimentos. Né? O novo convertido deve fixar sua fé em fatos permanentes e não em circunstâncias que estão sempre variando. Num livretinho que nós demos, e até deixamos com ele, chamado Mais Lenha na Fogueira, ou aqui também nessa lição a gente usa um diagrama de um trenzinho, é um material produzido pela Mocidade para Cristo, uma instituição que trabalha com evangelismo universitário. Ele mostra ali uma locomotiva dos velhos tempos, né, a Maria Fumaça, né, ou mesmo uma locomotiva moderna também serviria, não tem nenhum problema. A locomotiva, ela tem propulsão própria, ela tem um motor que lhe dá tração. Né? E aí no meio tem um vagãozinho, né, que está o combustível, na época da Maria Fumaça ali, que era o depósito de lenha, a caldeira, e botava para queimar e fazia o trem andar. Né? E
Esse elemento importante, né, é a nossa fé. E os vagões são os sentimentos. Veja bem, os nossos sentimentos, ou esses vagõezinhos do trem, eles não andam sem a máquina, mas a máquina anda sem eles, sem problema nenhum. A máquina aí representa os fatos. Quais fatos? As palavras de Deus, as promessas de Deus. Por exemplo, Deus te ama, isso é um fato. Jesus morreu na cruz por você, isso é fato. Jesus ressuscitou e voltou para o céu, isso é um fato. Jesus perdoou os meus pecados, isso é um fato. Jesus vai voltar para nos levar, isso é fato. Né? As promessas de Deus são verdadeiras, são fatos. Então, a minha fé e a fé de um novo convertido tem que ser instigada a acreditar nisso. Né? Se você amarrar a sua fé ligada aos vagões, que são os sentimentos, eles só vão andar enquanto a máquina estiver puxando. Se desligar da máquina, é só se tiver ladeira abaixo. Então, quem tem fé atrelada a emoções, a sentimentos, logo, logo ele perde velocidade, ele perde a carreira e ele para, e ele não sabe mais o que fazer, porque o que ele sentia, ele não está sentindo mais. Né? Então, a gente nunca baseia a nossa fé em sentimentos, e sim nas promessas de Deus. Colossenses 2, 6, né? Fala, ora, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Do mesmo jeito que eu recebi a Cristo, eu devo andar nele. Como foi que eu recebi a Cristo? Pela fé. Eu ouvi a palavra de Deus, alguém pregou para mim, alguém fez um apelo, um desafio, mas eu não vi Jesus fisicamente, ele não falou, eu não ouvi uma voz audível, não há nenhuma comprovação material. Tudo gira na fé, na palavra de Deus. Então, como eu aceitei a Cristo pela fé, eu devo continuar, né, a minha caminhada espiritual, minha caminhada com Deus, também pela fé. Colossenses 2,6 afirma isso. Do mesmo jeito que recebemos a Cristo, assim vamos andar nele. Hebreus 10, 38 fala, todavia, o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Né? Deus fala, o justo vive da fé. Se ele voltar para trás e querer crer de outra maneira, eu não tenho prazer nele, não sinto prazer nele. Né? Então, o novo convertido deve fixar a sua fé em fatos permanentes, e não em circunstâncias que estão sempre variando. E a palavra de Deus e as promessas de Deus são fatos suficientes para isso. Então, 3 coisas que você deve saber claramente. Primeiro, a sua fé tem que estar baseada em fatos e não em sentimentos. A segunda verdade que você precisa saber muito claramente, que o Espírito Santo habita no seu coração e ele testemunha a seu favor sobre o que você crê, sobre a sua fé, sobre a sua filiação a Deus. É o Espírito Santo no nosso coração que nos dá a certeza e as convicções que nós precisamos. Os sentimentos têm o seu lugar na certeza de salvação, né, experimentada pelo novo convertido. Né? Isso diz respeito à experiência do testemunho do Espírito Santo quanto à sua filiação com Deus. Esse testemunho interior é o senso de paz e a aceitação, né? Aquela paz interior, aquele sentimento de aceitação, aquela convicção, né, que eu fui aceito, que eu sou amado, que eu fui perdoado, né, que o verdadeiro cristão experimenta. Né? É uma convicção, uma paz muito grande no interior produzida pelo Espírito Santo. É uma sensação de nos encontrarmos na posição certa, né? O que confere maior fundamento a essa entrega pessoal que nós fizemos da nossa vida a Cristo. Né? Trata-se mais de uma convicção interior do que de uma emoção externa. Né? Esse testemunho do Espírito é uma convicção no coração, lá no íntimo da pessoa, e não um sentimento, uma emoção do lado de fora. 1 de João 4,13, nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós,
em que nos deu do seu Espírito. Né? Nisto, né, conhecemos que permanecemos nele, em Cristo, em Deus. E ele em nós, em que ele nos deu do seu Espírito Santo. Naquele exato momento que você entregou sua vida para Jesus, na hora que você fez a confissão, que você orou convidando a Cristo para entrar na sua vida, né, ele te deu vida eterna, ele perdoou os seus pecados, né, e ele te tornou um filho dele, e o Espírito Santo passou a morar em você para garantir isso. Né? Então agora você tem capacidade de crer em fatos e não em sentimentos, porque você tem o Espírito Santo morando dentro de você, testificando isso. Né? Também, Romanos 8,15, que estava ligado à tese anterior, né? Mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? O verso 14 fala, né, que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 15 fala, mas nós recebemos, né, o Espírito de adoção. Veja bem, nos tornamos filhos de Deus por adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Essa é uma expressão aramaica, é a forma infantil, né, ou a forma hebraica, aramaica, de falar pai, né, paizinho, papai, né, um novo tipo de relacionamento que nós temos com Deus. O próprio Espírito, Espírito Santo, testifica com o nosso espírito, veja bem, com o meu espírito, não com a minha cabeça, não com a minha razão, não com as minhas emoções, que somos filhos de Deus. Eu sei que eu sou filho de Deus por causa da paz interior, do testemunho interior que o Espírito Santo dá, e não porque alguém falou que eu sou, que eu tenho, ou coisa e tal. Então, nós precisamos agora viver baseados em fatos e não em sentimentos. Nós temos, né, o testemunho do Espírito Santo no nosso interior, e também a nossa vida, a sua vida, a minha vida foi transformada. No ato que eu aceitei a Cristo, a minha vida foi transformada. O último ponto, né, dos 3 que você precisa saber claramente, né, e nós precisamos ensinar ao novo convertido, né, a fim de que ele tenha certeza da salvação, é focalizar a sua atenção sobre as inexplicáveis mudanças que estão ocorrendo em sua vida, tanto nos seus atos como nas suas atitudes. A partir de agora, você vai começar a perceber mudanças na sua vida, que a única coisa que justificam essas mudanças é Cristo ter entrado na sua vida. O Espírito Santo está morando em você. Você tem agora uma vida transformada. Essa nova criatura que habita agora em nós, leva uma vida transformada, que se evidencia por vários fatos. Né? Nós vamos, ao longo dos dias, percebendo esses fatos acontecendo. O novo convertido pode ver nessas mudanças uma prova, né, que pode ajudar na sua convicção, na sua certeza de salvação. Por exemplo, segundo aos Coríntios 5:17, e assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que você aceita Cristo como Senhor e Salvador, você se torna uma nova criatura. Aquela velha pessoa, aquele velho ser, né, morreu e foi sepultado com Cristo, já morreu, e você agora é uma nova pessoa, né, com tudo novo. As coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Como isso aconteceu ontem, anteontem, esses dias atrás, então ainda é muito novo para você ver e perceber, mas preste atenção como coisas estão mudando na sua vida. Pode dizer isso para ele com toda a confiança. Gálatas 6,15. Não importa se somos circuncidados ou não. O que importa é que fomos transformados em nova criação. Né? Então, em Cristo Jesus, né, se você é circuncidado ou incircuncidado, isso lá na época bíblica, para os cristãos do início da igreja, significava, se você pratica a lei de Moisés ou não pratica a lei de Moisés, se você é a favor dos judeus ou contra os judeus, se a sua fé é baseada no Velho Testamento ou não é, isso não importa se aceitou Jesus
ser uma nova criatura, isso sim, isso é o que faz a diferença. Gálatas 6:15. Muito bem. Então, 3 promessas maravilhosas que Deus nos deu: a vida eterna, perdão dos pecados e filiação. Ganhamos vida eterna, ganhamos perdão dos nossos pecados, e nos tornamos filhos de Deus. 3 coisas que precisamos manter bem fresquinho na nossa mente o tempo todo, que nós devemos crer e basear a nossa vida em fatos e não em sentimentos. Que nós temos o testemunho do Espírito no nosso interior e que estamos vivendo uma nova vida, que a nossa vida foi transformada. E, depois dessas 6 coisas, eu vou te dar mais 4, então vamos fechar com 10. São 10 boas notícias que a gente vai dar para o novo convertido na primeira conversa. 4 coisas que vão aparecer na sua vida, vão surgir na sua vida como resultado de você ter recebido a Cristo. A palavra de Deus ensina que as seguintes mudanças devem ocorrer na vida do novo convertido. Então, essas 4 coisas vão aparecer e você vai começar a perceber isso rapidinho. Primeira delas, vai surgir, você vai ter um crescente anseio, um desejo de conhecer mais a Deus e a sua palavra. Às vezes você nunca se interessou pela Bíblia, nunca leu a Bíblia, achava aquilo lá uma coisa, não tem nada a ver, mas agora ela faz sentido, as palavras, as promessas, as verdades que ela fala é tão interessante, ela revela tanta coisa de Deus, é normal esse desejo ardente de ler a Bíblia. Toda pessoa que aceita Cristo, ele passa a ter um apetite voraz pelas Escrituras e pelas coisas de Deus. Onde falar de Deus, as coisas que forem indicativas, de conhecer a Deus, de amar a Deus, de servir a Deus, isso começa a atrair muito a sua atenção. Então, ter um crescente anseio de conhecer a Deus e a sua palavra vai aparecer, na sua vida muito forte. 1 de Pedro 2:2, ali Pedro usou a expressão seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Vocês já viram como um bebê recém-nascido tem apetite? Os bichinhos, o médico fala, olha, pode amamentar ele de 4 em 4 horas. Quem diz que eles aguentam esperar as próximas 4 horas? Antes das 4 horas já estão berrando e ai se não der. E quanto mais eles mamam, mais eles crescem. E quanto mais eles crescem, mais eles mamam. Daqui uns dias vai ter que partir para engrossar o negócio, vai ter que ter uma papinha, vai ter que ter um cerealzinho, alguma coisinha, porque só o leite da mamãe não é suficiente. E o que isso indica? Saúde, crescimento. Então, um novo convertido tem um apetite pela palavra de Deus, pelas coisas espirituais, e isso é sinal que realmente a pessoa nasceu de novo, que ela começou de novo. Imagina um bebê nasce, os pais levam ele para casa, e depois de 5 dias, 1 semana, ele não mamou nenhuma vez, nem chorou, e o pessoal está, nossa, esse bebê é muito tranquilo. Na verdade, você pode ter um defunto lá, e você nem percebeu. Porque um bebê nascer e passar vários dias e não ter nenhum apetite, não quer mamar, não quer nada, e você não se preocupou com isso, Então, o apetite e o desejo espiritual faz parte da nova vida. Segunda coisa que você sabe que vai acontecer, começa a acontecer na sua vida. Um desejo verdadeiro de guardar a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, de obedecer os mandamentos de Deus. 1 de João 2:3, ele fala assim, ora, sabemos que o temos conhecido, se referindo a Jesus, que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Então, agora que eu sou discípulo de Jesus, que ele é o meu Salvador, o que ele falar para mim é importante. Então, esse desejo de obedecer a Jesus, de obedecer a palavra de Jesus, de obedecer às Escrituras, é sinal de novo nascimento, é sinal de uma experiência espiritual maravilhosa, muito boa. João 14:21, o próprio Jesus falou, aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem, são os que me amam. E
porque me amam, serão amados de meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Então, obediência, desejo de agradar a Deus, é natural em quem está começando a vida espiritual. Né? E cultive isso, vale a pena. Terceira coisa que vai aparecer na sua vida por esses dias, é ter um crescente amor pelos outros cristãos, né? E buscar comunhão com eles. Um crescente amor, né? Pelas pessoas da convivência cristã, as pessoas que falaram de Jesus para você, as pessoas da igreja que você está frequentando, né? Cresce uma amizade e um amor, e eles se tornam muito importantes para nós. 1 de João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então, amor ao próximo, amor, né, aos demais filhos de Deus, aos servos de Deus, isso é sinal de que nós nascemos de novo e estamos no caminho da bênção e do crescimento espiritual. E uma quarta coisa que vai aparecer também na sua vida com muita força é o desejo de falar de Cristo para outras pessoas. Desejo que as pessoas ao nosso redor, ao seu redor, também conheçam o que você conheceu, experimentem o que você experimentou. Né? Isso é muito forte, é muito natural. Agora que você sabe que você tem vida eterna, que você foi perdoado, que você é filho de Deus, né? Que você está com a vida firmada em promessas de fato, né? Que o Espírito Santo habita em você e testemunha sobre as coisas que Deus tem para você, que a sua vida foi transformada, você está percebendo isso, as pessoas vão perceber, e é maravilhoso o que a gente começa a sentir e a experimentar. É claro que a gente quer contar isso para os outros, para os familiares, para os amigos. Né? E aqui é importante, né, o discipulador já ajudar a pessoa a não ir com sede demais ao pote. Algumas pessoas ficam tão sedentas de falar de Cristo e tão desejosos que os familiares tenham a mesma experiência que ele se torna chato. Aí daqui a pouco os familiares falam, puxa vida, esse cara era tão legal, agora que ele se converteu, ninguém aguenta ele mais. Ele só fala disso, ele perturba, ele quer que todo mundo vá para a igreja, ele quer que todo mundo leia a Bíblia, ele quer que todo mundo obedece, todo mundo agora tem que ser santo. Então, ajude ele a equilibrar. Ajude ele a confirmar que isso é real, esse sentimento, e é bom que ele se importe, que ele ore pela salvação dessas pessoas, mas ajude ele a equilibrar, não ir tão afoito, porque senão ele pode endurecer o coração das outras pessoas, né? Porque para elas, por exemplo, para a família, essas mudanças ainda não estão confirmadas. Imagina uma pessoa, um cidadão, que era cheio de vícios, briguento, era um relacionamento difícil, né? E ele aceitou Jesus, está indo para a igreja já há umas 2 semanas, e agora ele chega querendo mudar tudo aqui em casa, em santidade, em justiça, nada de xingar, e agora a coisa aqui é diferente, todo mundo fala, epa, isso vai durar quanto tempo? Então eles querem ver se há confirmação, se aquilo tem consistência, né? Vão ver se a mudança é verdadeira ou se é só, né, um fogo de palha. Então, ajude ele a se equilibrar, a ter bom senso, né? E com isso nós vamos atrair todos para o amor de Deus também. Mas o bom senso aqui é muito bom. Então, esse desejo de falar de Cristo é muito forte na pessoa. Segundo aos Coríntios 4:13, né? Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, quem crê, acredita e fala, eu creio nisso, Jesus me salvou, Jesus realmente me transformou, Ele perdoou os meus pecados, Ele mudou a minha vida. Né? Então, a gente fala porque a gente crê, e a gente crê porque a gente fala, e Deus vai confirmando isso na nossa vida. Atos 4:20, né? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É importante a gente testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida, né, e incentivar Ele a fazer isso, né, mas fazer com sabedoria e em oração, bem tranquilo, né, para a bênção da própria vida dele. Então, 4 coisas que vão surgir agora na vida do novo convertido.
um desejo crescente de conhecer a Deus e a sua palavra, um desejo verdadeiro de guardar, de obedecer os mandamentos de Deus, né, ter um crescente amor pelos outros, né, e buscar comunhão com eles, né, buscar acertar relacionamentos até quebrados e partidos, né, e também ter um desejo de falar de Cristo para as outras pessoas. Então, ao final dessa palestra, que encerra com essas 4 verdades que vão surgir na vida do novo convertido, a gente deixa 2 tarefinhas para ele. No nosso caso aqui, nós damos um folheto chamado Mais Lenha na Fogueira. É um folhetim de boas-vindas à igreja e à vida cristã. O que significa ser evangélico? O que significa eu ter aceitado a Cristo? E o que a igreja faz para me ajudar a entender essas primeiras experiências, essas primeiras semanas? Tudo novo na vida de uma pessoa é meio complicado. Então, gera dúvidas, insegurança. Então, esse folhetinho, né, a gente usa aqui chamado Mais Lenha na Fogueira, mas tem vários outros sistemas que as igrejas têm de dar as boas-vindas a um novo convertido, a uma pessoa que começa a frequentar a igreja. Então, nós passamos esse livreto para ele e lemos com ele e mandamos ele dar uma lida novamente durante essa próxima semana, né, porque daqui a 8 dias nós vamos ter um segundo encontro. Né? Vamos fazer a aula número 2 de aconselhamento, e aí então nós pedimos para ele ler o Mais Lenha na Fogueira. E uma outra tarefa que a gente deixa com ele, né, já que ele vai começar a ter apetite pela palavra de Deus, a gente vai falar para ele, pegar a Bíblia dele, e pegar o Evangelho de João, né, começando ali no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Começa a ler todos os dias um capítulo do Evangelho de João por dia. João, primeiro dia, capítulo 1. Então, amanhã, você já fala para ele, amanhã, se você quiser começar hoje, tudo bem, mas amanhã, supondo que essa visita foi feita à noite, né, então, amanhã, vocês separem um momento para você ler a Bíblia. Você vai pegar o Evangelho de João, deixa até marcado lá para ele, pega o Evangelho de João e leia o capítulo 1 inteiro. Leia devagarzinho, tranquilamente. Se quiser e tiver um tempinho a mais, você pode até ler novamente, repetir a leitura. E pega um caderno, uma folha, e vai anotando, durante a sua leitura, tudo que você encontra ali que para você parece ser uma promessa. Então, todo dia você vai ler um capítulo e anotar as promessas que tem lá. Tem capítulo que você vai encontrar várias, e tem outros que você vai encontrar uma, ou talvez até nenhuma. Mas essa é uma tarefinha que, então, daqui a semana que vem, quando nós voltarmos para a próxima aula, você já deve ter lido 7 capítulos do Evangelho de João e anotado. E eu vou conferir, essa é a questão. Eu vou chegar aqui, na revisão que eu vou fazer dessa aula, vou dar uma passada sobre o que nós conversamos hoje, né? Vou perguntar se você leu o Mais Lenha na Fogueira, e também eu vou perguntar se você leu o Evangelho de João, e vou querer olhar as promessas que você leu, que você anotou. E aí você olha as promessas e vê, aí você confira, isso aqui é uma promessa. Não, isso aqui não é uma promessa. Aí explica para ele o que é uma promessa, o que não é uma promessa. Aí você corrige e mostra, isso aqui é a promessa, isso aqui é dos 7 dias. Se ele não tiver feito todos os 7, você vai falar, você vai seguir daqui para frente, mas essa semana agora você vai fazer dos 7 dias. A ideia é começar a criar nele um ritmo de devocional, de ler a Bíblia, de meditar, de tirar conclusões, de aprender a se alimentar através da palavra de Deus na sua vida diária. Então, imagina um novo convertido que aceitou Jesus domingo à noite, na segunda-feira ou na terça, um irmão já chegou lá, né, com Mais Lenha na Fogueira, um outro folheto, bateu um papão com ele, falou dessas 10 coisas, 3 coisas, né, que Deus te promete, 3 coisas que você precisa saber bem claramente, 4 coisas que vão aparecer na sua vida. Está aqui esse folheto, você vai ler ele novamente para você entender as boas-vindas que estamos dando a você na nossa igreja, na nossa família. E você vai ler aqui o Evangelho de João, um capítulo todos os dias, calmamente, tranquilamente, vai anotar as promessas, e semana que vem nós nos encontramos, vamos conversar sobre tudo isso. E também, nesse caderno, você pode anotar qualquer dúvida que você tiver. Qualquer dúvida que você tiver, anota aí para a gente tirar
a dúvida na semana que vem. Né? Se a gente tiver outras reuniões ou outros encontros durante a semana, a gente já vai trabalhando isso também. Né? Mas o material em si nós vamos fazer de 8 em 8 dias, toda semana, num dia específico, mesmo dia e hora de preferência, né? Isso vocês têm que combinar, né? E para ajudá-lo nessa experiência cristã. Amém? Então, isso dá trabalho para o pastor, para os membros da igreja, para os discipuladores? Dá, né? Porque você vai investir mais de 1 hora por semana, né, com uma pessoa, mas os resultados na vida dele e na sua e da igreja são imensos. Vale a pena, né? Isso é realmente pregar o evangelho e viver as verdades do evangelho. Amém? Vamos orar? Semana que vem nós vamos fazer a lição 2, né, do material chamado Leite e Mel, que já é sobre devocional. Né? A primeira coisa que nós ajudamos um novo convertido a entender é a certeza de salvação. E a segunda coisa é que ele precisa começar a fazer devocional. Ele precisa aprender a ter um momento a sós com Deus e como ele fazer isso para ele ir crescendo. Né? Igual o bebê, quando ele nasce, a primeira coisa que ele faz é mamar. E a segunda é mamar também. E a terceira, mamar também. E quando ele crescer, ele vai aprender a comer. Então, depois a gente acha que a conta do supermercado está cara. Mas foi as primeiras coisas que a gente ensinou para eles. Então, temos que arcar com a conta. Mas a ideia é levar a pessoa a ser consciente da sua necessidade de alimentação espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de termos sido alcançados pela salvação em Cristo Jesus. E também por alguém ter se importado e trabalhado conosco, nos discipulando, nos ensinando as verdades básicas da tua palavra, para que a nossa fé se firmasse e confirmasse nas tuas promessas e não em sabedoria humana ou conceitos de emoções e outras coisas mais. E agora que nós já estamos crescidinhos, nós queremos ajudar e abençoar os novos convertidos a se firmarem tal como nós e crescer na graça, crescer no conhecimento do Senhor e experimentar todas as bênçãos que o Senhor tem para eles. E nós agradecemos pela vida deles, pela nossa, e nos dê sabedoria para a gente continuar crescendo. Nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. À noite, às 19 horas, nós temos a live de adoração e louvor. Né? Estejam conosco, é um prazer e uma alegria. Deus abençoe. Um bom dia. Né? Não vamos reunir para a macarronada do Dia dos Pais, ela vai ser só virtual. Mas o ano que vem, 2 macarronadas. Deus abençoe. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor.
consagramos todo nosso ser a ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos todo nosso ser a ti. Consagramos